Enquanto a Rússia continua sua guerra contra a Ucrânia no Ocidente, a situação também está se tornando ameaçadora para o Kremlin no Oriente. Desde que a nova primeira-ministra do Japão assumiu, o tom mudou e os acontecimentos se desenrolam rapidamente. Tóquio quer impor novas sanções e está fechando centros de treinamento empresarial que funcionavam há décadas na Rússia, algo impensável até poucos anos atrás. Moscou, ao mesmo tempo, proíbe a entrada de 30 jornalistas, pesquisadores e consultores influentes do governo japonês. E enquanto a temperatura diplomática continua caindo, os linha-dura russos trazem de volta um tema que estava congelado há décadas: o conflito das Ilhas Kurilas. Porque a Rússia considera Sonesanei Takeichi, nova premier do Japão, uma grande ameaça. Ela é linha-dura em segurança, desconfia de Moscou há anos e vê a guerra da Rússia na Ucrânia como alerta para o leste asiático. Assim que assumiu, ela fortaleceu a relação do Japão com os Estados Unidos, ampliou a cooperação militar com a Coreia do Sul e endureceu o discurso contra a Rússia. Devido à maior cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte, a situação está escalando. Parlamentares agora declaram publicamente que o Japão reivindica território central russo. Medvedev pede mais forças militares nas Ilhas Kurilas e mantém retórica agressiva contra o Japão. O conflito sobre as ilhas segue sem solução desde 1945, novamente como uma ferramenta política. Alguns já falam de uma escalada começando no leste asiático, especialmente no contexto do agravamento do conflito em Taiwan. Mas como tudo isso está relacionado? Por que a Rússia está entrando em conflito com o Japão justamente agora? O que o novo rumo de Takeichi tem a ver com essa escalada? E afinal, do que se trata exatamente esse conflito esquecido e até hoje não resolvido? E será que as Ilhas Kurilas podem de repente voltar a ser extremamente perigosas? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Japão e Rússia ainda não assinaram um tratado de paz até hoje, e as raízes desse conflito remontam ao meio do século XIX. Naquela época, em 1855, o Império dos Czares e o Japão assinaram o Tratado de Shimoda. Nele, foi traçada oficialmente uma fronteira pela primeira vez. As Ilhas Kurilas do Sul pertenciam ao Japão, enquanto as do Norte pertenciam à Rússia. Sakhalina, por sua vez, que também era motivo de disputa, foi utilizada em conjunto. Uma solução que, mesmo naquela época, era mais um mal acor do que um verdadeiro plano de longo prazo, pois oferecia um enorme potencial de conflito. Pouco tempo depois, foi firmado um novo tratado. Porque em Sakhalina viviam principalmente russos e nas Kurilas, principalmente japoneses. Em 1875, o Japão entregou Sakhalina completamente à Rússia em troca de todas as Ilhas Kurilas. No papel, um acordo equilibrado, mas na realidade, uma disputa geopolítica entre duas potências emergentes. Assim que o tratado foi assinado, ambos os estados passaram a expandir-se agressivamente para a Coreia e a Manchúria. Começou uma corrida que fez com que seus interesses colidissem diretamente e alimentou a rivalidade ano após ano. Assim, em 1904 ocorreu a Guerra Russo-Japonesa, na qual o Japão venceu, surpreendendo bastante toda a Europa. Foi a primeira vez na era moderna que um estado asiático venceu uma grande potência europeia, chocando o Império do Czar e mudando toda a região. As Ilhas Kurilas agora eram parte essencial do Japão e a autoconfiança após a guerra levou a um forte rearmamento. Mas logo veio a segunda grande ruptura. Isso ocorreu na Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética entrou em guerra contra o Japão em agosto de 1945. O Exército Vermelho ocupou as Kurilas do Sul e forçou a evacuação da população japonesa local. Antes do fim da guerra, a Rússia garantiu esse importante espólio e, desde então, controla todo o arquipélago, iniciando rapidamente sua russificação. Mas o Japão reivindica até hoje as 4 ilhas mais ao sul como parte fundamental do seu território e as considera um componente essencial do Japão. Bestandteil Japans. Para o Japão, essas ilhas nunca foram parte natural da Rússia, mas sempre estiveram ligadas geográfica e culturalmente a Hokkaido. Logo após 1945, começou uma disputa diplomática difícil sobre isso, mas, nas primeiras décadas do pós-guerra, era quase impossível pensar em uma solução real. O início da Guerra Fria transformou o conflito territorial em uma disputa ideológica por procuração. O Japão se alinhou ao bloco ocidental e, em 1951, integrou a rede de segurança dos Estados Unidos, o que a União Soviética viu como hostilidade. Assim, até hoje, nunca houve um tratado de paz entre o Japão e a Rússia. De fato, Tóquio e Moscou assinaram uma declaração conjunta em 1956, na qual a União Soviética prometia devolver Shikotan e as ilhas Habomai após a conclusão de um tratado de paz. No entanto, quando o Japão renovou seu acordo de defesa com os Estados Unidos e garantiu bases militares americanas em solo japonês, Moscou retirou essa oferta furiosamente. Desde então, a porta permaneceu fechada por décadas. As relações permaneceram frias, e nas décadas de 60 e 70, a União Soviética reforçou sua presença militar nas Ilhas Kurilas.
Eles construíram aeroportos, estações de radar e novas guarnições. Para Moscou, as ilhas não eram apenas um símbolo da vitória de 1945, mas também de extrema importância estratégica. Elas controlavam o acesso às águas do Pacífico que não congelavam, essenciais para a frota do Pacífico soviética. Só na década de 80 é que houve novamente algum movimento. Com Mikhail Gorbachev e sua política de perestroika e glasnost, novos espaços diplomáticos se abriram. O Japão tentou ligar a cooperação econômica a avanços políticos e ofereceu investimentos no extremo Oriente Soviético. Gorbachev chegou a visitar Tóquio em 1991 e, em 1993, seu sucessor Yeltsin assinou a Declaração de Tóquio. Nela, registrou-se pela primeira vez que as 4 ilhas seriam negociadas. Porém, apesar das declarações calorosas, o problema fundamental continuou. A União Soviética e depois a Rússia não queriam ceder todas as 4 ilhas, enquanto o Japão exigia todas elas na solução. A última grande iniciativa diplomática foi na década de 2010, quando o premier Abe, mais que outros líderes japoneses, tentou convencer Putin a ceder. Ele apresentou o plano econômico com projetos de infraestrutura, parcerias energéticas e investimentos no extremo Oriente Russo. O objetivo é construir confiança e gradualmente levar a Rússia a um compromisso. Mas, mais uma vez, as negociações foram muito difíceis, e pelo menos desde a invasão russa da Ucrânia, o tom voltou a mudar rapidamente. Para o Japão, essa guerra foi um choque estratégico e um divisor de águas. Tóquio identificou semelhanças entre a ação russa na Europa e os riscos de segurança no leste asiático. Se a Rússia aceita mudar fronteiras à força, isso pode rapidamente afetar o leste asiático, especialmente diante da postura da China sobre Taiwan. Por isso, o governo reagiu de forma muito dura. O Japão aderiu às sanções ocidentais, congelou ativos, limitou exportações e passou a se alinhar mais em segurança com Estados Unidos, Coreia do Sul e Taiwan. O país começou até mesmo, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, uma militarização sem precedentes. Moscou, por sua vez, reagiu com indignação. Apenas algumas semanas após o início da guerra, a Rússia declarou oficialmente encerradas todas as conversas sobre um tratado de paz com o Japão. Do ponto de vista de Moscou, o Japão agora era um estado hostil, parte de um bloco ocidental que buscava enfraquecer a Rússia. Assim começou a Guerra Híbrida. Desde então, Moscou usa vários instrumentos de pressão que não chegam a uma guerra aberta, mas testam continuamente a estabilidade da região. Destacaram-se as frequentes violações do espaço aéreo por bombardeiros e aviões de reconhecimento russos. Diversas vezes, caças japoneses decolaram para interceptar bombardeiros ou aviões de patrulha que voavam suspeitos perto do Japão ou invadiam momentaneamente seu espaço aéreo. Navios espiões russos passaram a aparecer com mais frequência perto das águas japonesas. Eles patrulhavam próximos a estreitos estratégicos, bases navais e áreas econômicas sensíveis, como onde o Japão realiza grandes projetos de gás e pesca. Mas o nível mais perigoso dessa guerra híbrida não acontece na água nem no ar, e sim no ciberespaço. Empresas japonesas, portos, ministérios e até partes da infraestrutura crítica foram alvo de grandes ataques cibernéticos desde 2022. Em 2023, o porto de Nagoya, um dos principais centros de distribuição do país, foi especialmente afetado. Um ataque paralisou a gestão de contêineres, atrasou cadeias de suprimentos e revelou a vulnerabilidade de países desenvolvidos em conflitos digitais. Mas também nós enfrentamos inúmeros invasores e ameaças online, e devemos, sem dúvida, nos antecipar a eles. Vigilância online, bloqueio geográfico e redes inseguras, a internet já não é mais um espaço neutro. Seus dados são rastreados, conteúdos favoritos bloqueados em países e redes Wi-Fi públicas são arriscadas. É aí que entra o CyberGhost VPN. Com mais de 38 milhões de usuários e 15 anos de experiência, o CyberGhost protege sua privacidade digital. É a empresa de VPN mais bem avaliada no Trustpilot, pois criptografa todo o seu tráfego de internet, oculta seu endereço IP e garante que você navegue de forma anônima e segura na internet. Tudo isso com um clique, sem exigir conhecimento técnico. Com mais de 11 mil servidores em 100 países, você sempre terá conexão rápida e estável, onde estiver. Prático. CyberGhost desbloqueia mais de 40 serviços de streaming como Netflix, Hulu e Disney+, permitindo acesso às suas séries favoritas de qualquer lugar. E o melhor, você pode proteger até 7 dispositivos ao mesmo tempo, seja no Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs ou consoles de videogame. Usando meu link na descrição, você recebe agora um desconto incrível de 83% pagando apenas 2,03 euros por mês e ainda ganha 4 meses grátis. Você não corre riscos, pois há garantia de devolução em 45 dias. Garanta sua segurança online agora. Não deixe de conferir a CyberGhost. E bem no meio dessa fase já tensa, acontece um evento político que muda completamente a dinâmica.
A posse da nova primeira-ministra japonesa. Sua eleição marca uma verdadeira mudança de rumo em Tóquio, porque ela faz parte da ala direita linha dura do Partido Liberal Democrata e é conhecida pelo jeito direto e incomum de falar. Sobretudo pelo ceticismo em relação à Rússia, que ela já mostrava anos antes da guerra na Ucrânia. Enquanto muitos de seus antecessores viam a Rússia mais como um vizinho difícil, mas potencialmente negociável, Takeichi considera Moscou um fator de insegurança estratégica cada vez maior no leste asiático. Nas primeiras semanas no cargo, ela já deu sinais claros. O Japão precisa fortalecer suas forças armadas, ampliar a cooperação com Estados Unidos e Coreia do Sul e adotar postura firme diante de estados autoritários regionais. Ela chama a Rússia de Estado que mina a ordem internacional e exige postura mais dura sobre sanções e segurança. Em Moscou, essa postura é vista como uma declaração aberta de hostilidade. A elite política russa reagiu prontamente. O Ministério das Relações Exteriores classificou sua posição como agressiva e confrontadora. Deputados russos retomam o tema do conflito das Kurilas, e na mídia estatal, o Japão volta a ser mostrado como fronteira dos Estados Unidos. Retórica rara desde a Guerra Fria voltou com força. Novas ações foram tomadas na sequência. Primeiro, o Japão anunciou que iria considerar possíveis novas sanções contra a Rússia, empresas russas e indivíduos russos. E quase ao mesmo tempo, Tóquio colocou um ponto final especialmente simbólico. Os centros do Japão, que desde os anos 90 serviam como a última ponte para o intercâmbio econômico e cultural, foram completamente fechados. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou a medida e voltou a citar comportamento hostil, afirmando que haverá resposta. Apenas alguns dias depois, Moscou realmente cumpriu essa ameaça. Impôs proibições de entrada a 30 cidadãos japoneses, incluindo jornalistas, pesquisadores e assessores do governo. E o principal propagandista de Putin, Medvedev, ameaça abertamente o Japão com meios militares, caso continue com sua postura. Portanto, a situação está bastante tensa. Devemos analisar isso no contexto do conflito do leste asiático. A China deixa claro que quer retomar Taiwan à força militar. A Coreia do Norte rompeu recentemente as últimas tentativas de paz com a Coreia do Sul e mantém o país em rota de guerra, além de já estar envolvida na guerra da Ucrânia. O Japão teme que a Rússia se una à China e Coreia do Norte em um possível conflito iminente, colocando o próprio Japão na linha de frente. Por enquanto, a Rússia ainda está muito envolvida na Ucrânia e o reforço militar da China também parece ainda não estar totalmente concluído. No entanto, muitos especialistas em segurança apontam repetidamente os anos de 2027 e 2028 como a fase mais perigosa, na qual um conflito no leste asiático e potencialmente também na Europa poderia escalar. Apesar de tudo, isso não é uma profecia autorrealizável. Por isso, o Japão provavelmente inicia agora uma forte dissuasão militar. No ideal, manter essa dissuasão tão forte que nem chegue a acontecer um conflito no leste asiático. Mas o que vocês acham? Como esses focos de conflito se relacionam? Será possível um novo conflito nas Ilhas Kurilas? Comentem abaixo. Não deixem de conferir o CyberGhost VPN agora, cuidem da sua segurança online e garantam a oferta exclusiva pelo meu link. Se ainda se interessam por outra região tensa, recomendo meu vídeo sobre a Terra dos Memes. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!